certeza da certeza de um futuro melhor. E aí, seus lindos do sexto ano, como é que vocês estão? Gente, meu coração já estava sangrando de tanta saudade desde quarta-feira que nós não nos vemos. Mas agora eu estou aqui de volta para mais uma super aula de História. E olha, hoje nós vamos começar uma unidade nova. Na quarta-feira nós encerramos a unidade 3, lembra? Onde nós discutimos ali as raízes da espécie humana. Eu não sei você, mas eu gostei demais de trabalhar aquela unidade. Porque, assim, falar sobre as nossas origens, falar sobre a questão do respeito que nós precisamos ter uns com os outros. Afinal de contas, independente das nossas características físicas, nós somos todos seres humanos e isso foi muito legal. Eu espero que você esteja fazendo aí o desafio. Você se lembra? Produzir uma imagem. Alguns alunos me perguntaram: professor, eu posso fazer um cartazinho numa folha de sulfite ou numa cartolina, tirar uma foto e postar? Pode, é essa a ideia. Você produzir algo que chame a atenção das pessoas para a questão do bullying, para a questão do respeito, para a questão do amor que nós devemos compartilhar entre os seres humanos, beleza? Só que agora nós vamos começar a unidade 4 e eu vou te dizer uma coisa, olha só, os nossos estudos históricos, eles vão ficando cada vez mais legais. E nós vamos começar agora a unidade 4, que fala sobre as primeiras sociedades humanas. É isso mesmo, um momento em que os primeiros grupos humanos começam agora a viver em sociedade, começam a viver próximos uns dos outros. E aí você pode se perguntar: professor, mas por quê? Qual é a vantagem? Por que os seres humanos começaram a viver próximos? Ora, para facilitar a vida, eles perceberam que sozinho sempre é mais difícil. Essa é uma lição para você aí, ó. Fazer uma atividade sozinho é sempre mais difícil do que se você faz com outras pessoas, não é? Você não adora trabalho em grupo? Então, esse é um trabalho em sociedade. Então, como será que se deu esse processo de aproximação dos seres humanos? Esse momento em que as pessoas começam a viver mais próximas umas das outras. É isso que nós vamos ver nessa unidade, ok? Então olha só, eu quero começar discutindo com vocês, e a apostila começa fazendo isso, esse conceito que nós temos aí. Vamos relembrar? Olha só, está aparecendo aí para você agora aquela divisão clássica que nós fazemos da história. Lembra? Pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Essa é a divisão clássica que nós fazemos da história. Então o primeiro ponto que nós vamos estudar agora é essa pré-história. Mas eu quero começar discutindo esse conceito com você. Pré-história. Você notou? Se você leu a sua apostila, se você não leu, leia, por favor. Se você leu, você percebe ali que o autor da apostila, ele começa falando exatamente sobre o fato de que muitas vezes nós utilizamos uma palavra sem parar para refletir no que aquela palavra significa, não é? E ele começa dando o exemplo ali do automóvel. O que significa a palavra automóvel? Bom, auto quer dizer, a palavra auto de automóvel, quer dizer que é algo que você consegue fazer sozinho. Auto, sozinho, por conta própria, não é? E móvel quer dizer que você se movimenta, não é? Óbvio, né, professor? Então, automóvel quer dizer algo que tem a capacidade de se movimentar de maneira autônoma, consegue se movimentar sozinho. E por que esse nome automóvel? Porque os primeiros automóveis, na verdade, eram carroças que conseguiam se movimentar sem cavalos. Imagina, era mágica, um negócio incrível para a época, porque as pessoas se deslocavam com carroça, né? O cavalinho ali, poco, ia puxando. De repente, não tem mais o cavalo desapareceu. Só tem uma alavanca aqui e a carroça vai sozinha, sem cavalo, que coisa incrível. Então, automóvel, essa palavra, ela tem esse sentido, percebeu? Agora, nós não estamos aqui para falar de automóvel, certo? Nós estamos aqui para falar de pré-história. O que significa esse conceito pré-história? Bom, a palavra pré quer dizer algo que vem antes, não é? Algo que vem anteriormente. Mas, pera, nós não estamos estudando história?
Agora nós vamos estudar algo que veio antes da história? Ficou confuso. Vamos tentar entender então? Porque pré-história é isso, né? Pré é algo que vem antes. Bom, esse conceito, ele foi criado no século XIX. No século XIX. Por quê? Na época, agora, eu preciso que você faça um link com o que nós estudamos lá no comecinho do ano, na unidade 1. Lembra que nós falamos sobre o que é a história? Isso você sabe. O que é a história? História é a ciência que estuda o homem no espaço e no tempo. O homem é aquilo que ele produz. Tranquilinho, professor, já decorei. Não adianta fazer pegadinha que eu não caio mais. Não vou falar que a história estuda o passado, não. Porque eu sei que a história estuda o homem e aquilo que ele produz no espaço e no tempo. Legal. Só que é o seguinte, naquele capítulo também, nós estudamos uma outra questão, um outro ponto. Eu falei para vocês assim, ó, a maneira de produzir história também mudou. Por quê? Num primeiro momento, os historiadores, os estudiosos, eles só queriam estudar a história de pessoas importantes, de pessoas poderosas. Por quê? Porque eles achavam que só dava para fazer isso, e era isso que importava. E como é que era feita a história nesse momento? A partir de documentos escritos. Então olha só, no primeiro momento, a história só é construída a partir de documentos escritos. Você se lembra? Para produzir história tem que ter fonte, não é? E as fontes que eram utilizadas nesse primeiro momento eram apenas fontes escritas. Beleza? Então a primeira forma de fazer história era com fontes escritas. E aí só dava para estudar pessoas famosas. Por quê? Porque o camponês da Idade Média não produzia fonte escrita. E se você voltar mais para trás ainda, professor, mas espera aí. E quando não existia escrita? Antes do ser humano inventar a escrita, não existia história? É daí que vem o conceito de pré-história. Percebeu? Então lá no século XIX, os caras pensavam assim, bom, história só pode ser feita a partir de fonte escrita. Então, enquanto a humanidade tem fonte escrita, nós estamos fazendo a história. Ué, mas e quando a humanidade não tinha fonte escrita ainda? Bom, então nós vamos chamar isso aí de pré-história. Ou seja, aquele período da história da humanidade que vem antes da invenção da escrita. Percebeu? Então nós chamamos de pré-história esse período da humanidade que vem antes da invenção da escrita. Eu entendi a referência. Beleza? Só que é o seguinte, esse conceito hoje já caiu. Não daria para nós usarmos mais. Por quê? Porque hoje nós sabemos que não são só as fontes escritas que importam, não é verdade? Hoje nós sabemos que a fonte, qualquer coisa pode ser fonte. Qualquer coisa que me traga informação pode ser fonte. Então, não faz sentido eu pensar que a história só existe enquanto existe... Opa, me enrolei todo. Enquanto existe fonte escrita, de forma alguma. Mas, professor, então por que a gente usa esse conceito de pré-história? Ah, só porque já ficou, né, tradicionalmente vem sendo usado, então ele ainda é usado. Só para a gente identificar aí no passado que momento que nós estamos falando, ok? Mas eu quero que você entenda que pré-história é esse momento antes da invenção da escrita, mas que para nós hoje, não sei se daria para chamar de pré-história, mas está no livro, vamos chamar, mas tendo consciência, vamos usar esse conceito de forma consciente, sabendo do que eu estou falando, beleza? Ok? Então, por que pré? Porque é esse momento que vem anteriormente, beleza? Definido este conceito de pré-história, este momento que vem antes da invenção da escrita, professor, quando que é isso aí? Bom, você vai perceber que quando nós falamos desse período mais antigo, mais distante da humanidade, é mais difícil de nós termos datas precisas. A gente vai estudar isso aí um pouquinho mais pra frente, tá? Mas é mais ou menos aí por volta de 4.000, 3.500 anos antes de Cristo, quando nós vamos ter aí o surgimento da escrita. Por volta de 4.000, tá bom? Agora, como era a vida na pré-história? Como será que as pessoas viviam neste momento aqui, antes da invenção da escrita? Será que elas viviam bem? Quando eu era criança, faz tempo, mas quando eu era criança, existia um desenho que eu gostava muito. Eu não sei se você já ouviu falar,
os Flintstones. E os Flintstones supostamente representavam uma sociedade durante o período pré-histórico, durante a Idade da Pedra. Eu quero te mostrar esse desenho. Vamos fazer uma análise desse desenho? Vamos fazer juntos? Vamos lá? Olha só, repara como que a vida desses personagens era representada. E me diz uma coisa, você acha que a Idade da Pedra era desse jeito aí? Ou será que nós tivemos um processo ali de transposição da nossa vida para a Sociedade da Pedra? Tipo assim, pegamos a nossa vida hoje e fizemos como se eles vivessem do mesmo jeito que nós vivemos hoje. Vamos olhar isso aí? Assiste o desenho e repara cada coisa estranha que tem ali. Será que essas coisas existiam lá no período pré-histórico? Assiste aí. Fred, o que aconteceu? Fred, fale comigo. Não pode falar, está em estado de choque. Pelo acidente? Sim, quando o crânio é duro, a reação é retardada. Rápido, vamos levá-lo para a cama. Estão loucos? Perderam a ópera só por mim? Indisposição? Não, vão vocês três, eu ficarei. Como? Deixá-lo sozinho? O que está dizendo? Não, eu não abandonarei meu amigo. Assim sendo, vão embora. Você já tem os ingressos. Eu me encarregarei de cuidar do infeliz Fred. Sim, é uma boa ideia, meu amigo. Não percam os ingressos. Vão ao teatro, é uma ordem. Você está mesmo se sentindo melhor? Barney cuidará de mim. Sim, os amigos me chamam de Barney, o médico de loucos. O que acha disso, Betty? Bem, não voltaremos tarde, é por pouco tempo. Eu não deveria deixá-lo, Betty. Oh. Ei, Fred, deu certo. Ideia minha, não foi? Não iremos à ópera e poderemos jogar boliche, meu querido capitão. Capitão. Depressa, traga sua bola de boliche. Farei muito sucesso esta noite. O quê? Como chegaremos ao boliche? Elas levaram o carro. Temos que ir a pé. Isso. E talvez as duas nos vejam e nos tragam depois. Não entende? Temos que ir à cidade, jogar e voltar antes que elas cheguem aqui. Entendi. É simples. Voaremos no meu barneycóptero. Na sua geringonça, quer dizer. Sim, é isso. Já consertei. Coloquei hélices novas e poderemos voar os dois. Até você, gordinho. Se as hélices falharem, eu deixarei cair todo o peso do meu punho em seu nariz, seu nanico. Piloto ou copiloto, pronto para decolar? É melhor você escolher uma oração. Decolamos! Ou sobe ou lhe achado o nariz. Moça, talvez se soltássemos as bolas de boliche. Sim, com que jogamos? Então mexe os braços como um pássaro. Quer dizer assim. Ei, estamos subindo, Fred. Subindo era o que faltava, uma força extra. Que tal, Fred, o barneycóptero sulcando os ares? Tenho boas notícias, Barney. Acabo de reeleger-me presidente da companhia e isto se chamará Fredicóptero. Betty, eu não tenho sossego. Eu me divirto enquanto o Fred sofre. E Barney, pobrezinho, estava tão entusiasmado. Ele queria tanto vir conosco assistir à ópera. Eu me sentiria melhor se soubesse que Fred está bem. Também eu. Nós telefonaremos no intervalo. Casamento, carro, boliche, teatro. Será que tudo isso aí já existia na pré-história? Será que a pré-história de fato era desse jeito? Acho que não, né? Acho que não. Eles pegaram a nossa vida do jeito que nós vivemos hoje e jogaram lá pra trás. E isso aí não condiz com a realidade, não é verdade? A vida dessas pessoas, elas eram muito diferentes da nossa. Você precisa entender que a nossa forma de viver é uma construção no espaço. Então lá atrás, as primeiras sociedades humanas, elas tinham uma vida muito diferente da nossa. É claro, não dá pra dizer que, então quer dizer que a nossa vida hoje é melhor do que a deles? Bom, em alguns aspectos sim, em outros talvez não.
Por quê? Porque nós não podemos, lembra disso sempre, tá? Sempre que nós estamos estudando história, nós não podemos julgar outros povos. Não podemos julgar o outro. Lembra? Evitamos julgamento em todos os momentos. Evitamos. Nós evitamos julgar a crença de outros grupos, nós evitamos julgar a atitude de outros grupos e principalmente no espaço. Porque nós estamos falando aqui de milhares de anos no passado. Então não dá para dizer que é muito pior, é diferente. Existem outras coisas que são boas, mas existem outras coisas que são piores. O que nós precisamos fazer é tentar entender esse processo, ok? Então você vai perceber, por exemplo, a nossa apostila, ela traz para nós aí, embora não dá para dizer que eles viviam assim com casa, com casamento, com teatro, com essas coisas todas, não dá para dizer também que eles eram totalmente desprovidos de inteligência. Pelo contrário, a pré-história é um momento onde muitas coisas são descobertas pela humanidade. É o momento em que o ser humano dá um salto ali. A própria tentativa de começar a viver em sociedade, de criar leis. E esses primeiros grupos humanos criaram monumentos incríveis também. Você viu ali na sua apostila, não viu? O New Grave. Você não viu? O New Grave, que é ali uma espécie de... Não dá para saber exatamente, né? Se é uma espécie de local de culto ou a maioria dos historiadores entendem que ali talvez seja como se fosse uma grande sepultura. E você percebeu que coisa interessante? Tem um momento, eles construíram de uma forma que no momento do solstício de inverno, o sol ele entra por uma determinada abertura ali e ele consegue iluminar um determinado ponto lá dentro. Um negócio incrível. Como é que os caras conseguiram fazer isso? É impressionante, não é? Então, você percebe que é um momento de muitas descobertas, esse período pré-histórico. É neste momento, olha só, que os seres humanos, eles vão, por exemplo, dominar o fogo. É neste momento que os seres humanos vão conseguir lidar com a pedra e criar os primeiros instrumentos. É neste momento que o ser humano vai inventar a roda. Uma coisa incrível que vai mudar completamente a dinâmica da vida entre os seres humanos. É neste momento que o ser humano, então, começa a desenvolver a agricultura, a escrita, a domesticação de animais. É nesse período, na pré-história. Então esse período é extremamente rico, é extremamente interessante. Professor, e quais são as fontes que nós vamos usar, então, se não dá para usar fonte escrita? Bom, nós vamos estudar esses monumentos, como você viu aí, o New Grave. Nós vamos estudar as paredes das cavernas, porque ali existem pinturas rupestres que foram produzidas e são incríveis. E nos trazem muitas informações sobre as crenças desses povos. Nós vamos usar tudo aquilo que traz informação e que a arqueologia encontrou e chegou até os nossos dias. Beleza? Então nós estamos só começando a nossa jornada pela pré-história. E eu vou te garantir uma coisa, vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Beleza? Então nas próximas aulas nós damos continuidade. Fazendo um resuminho da aula de hoje então, olha só, o que eu diria para vocês? Primeiro, definimos o conceito de pré-história, o que é pré-história, você não pode se esquecer disso, tá bom? Então finalizando a aula você tem que saber, o que é pré-história? Esse período da história aí antes da invenção da escrita. Mas você tem que saber também que esse conceito ele foi produzido lá no século XIX, quando os caras achavam que para fazer história tinha que ter documento escrito. Hoje, nós sabemos que não é necessário. Então esse conceito ele precisa ser usado de maneira consciente, beleza? E percebemos ali um pouquinho também como esse momento da pré-história é um momento de descobertas, de muitas descobertas e um momento de avanço da sociedade humana. Beleza? Galera, grande beijo no seu coração. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.